Nesse vídeo, pessoal, eu vou falar para vocês como a gente pode começar a criar redirecionamentos mais avançados aqui com o WordPress. Então, primeiramente, vamos analisar a nossa planilha aqui. O que é um redirecionamento avançado? Um redirecionamento avançado é quando nós queremos fazer um redirecionamento de várias URLs baseado em uma lógica comum para um outro local. Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero redirecionar tudo que tem a palavra, por exemplo, a palavra Shop Demo, todas as páginas que estão dentro de Shop Demo alguma coisa para, um outro local com o mesmo nome no final. Flávio, não entendi, me explica. Vamos lá, eu vou grifar esse pedaço aqui para você, ó, de vermelho, para destacar. Eu vou colocar a fonte branca. Vou aumentar um pouquinho a fonte. Olha só essa URL, ok? Veja que eu tenho outras URLs também com Shop Demo, ok? Demo, Shop Demo. Vou marcar essa aqui também de vermelho, fonte branca e que vou aumentar um pouquinho a fonte também. Veja que essas duas URLs, elas têm em comum o seguinte: ambas têm a palavra Shop Demo. Demo, Shop Demo e algum nome. Esse aqui chama Simple Slider, o permalink, e esse aqui Full Screen Fashion. É claro que esse aqui é um exemplo, vai depender, claro, do seu projeto. Nunca essa aula vai estar exatamente igual ao seu projeto. Mas aqui eu quero já dar uma dica para você. Quando você for montar o seu redirecionamento 301, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: quais URLs são as mais importantes de todas? Por exemplo, eu dei um exemplo aqui do redirecionamento simples na aula passada. No entanto, o redirecionamento simples, ele serve para você fazer poucas URLs, poucas URLs ali, fazer redirecionamento de poucas URLs ou de um grupo de URLs estratégicas, ok? A primeira coisa é você mapear quais são as URLs estratégicas e fazer o redirecionamento delas, tá bom? E a segunda coisa é você mapear as URLs não estratégicas, tá bom? URLs não estratégicas. Então, vou pegar esse exemplo aqui. Eu quero redirecionar esse bloco inteiro que está dentro de demo, Shop Demo, alguma coisa para uma outra URL. Então, eu quero fazer o seguinte: eu quero localizar. Olha que interessante isso. Eu quero localizar tudo que tem a palavra demos, tudo que tem a palavra está dentro de demo, alguma coisa. Ok? Eu quero que ele localize todas as informações. Ó, tem o Shop Demo aqui, tem várias coisas que tem dentro de demo. Tem várias URLs. Se eu der um Ctrl F aqui e procurar a palavra demo, só demo, olha a quantidade de páginas que eu tenho só com a palavra demo marcada. Olha isso aqui. Tá vendo? Então, isso aqui é um redirecionamento complexo. Já é um redirecionamento um pouco avançado. Por quê? Eu vou dizer para o sistema que ele vai ter que localizar a palavra demo, ok? Diretório demo. Qualquer coisa que tiver dentro de demo e qualquer permalink que tiver dentro de demo, alguma coisa. Tá bom? Ficou confuso. Por que ficou confuso? Porque é o seguinte: quando eu falo alguma coisa, pode ser qualquer sub-URL. Tá bom? Então pode vir aqui XPTO, alguma coisa. Ou seja, ele vai localizar tudo que é filho de demos, ok? Nós vamos entender isso aqui na prática. Eu vou voltar aqui na minha ferramenta de redirecionamento. Vamos pegar aqui. SEO redirecionamento. Eu estou utilizando nesse momento a versão gratuita do plugin, tá bom? Eu vou criar um redirecionamento aqui. E olha só, eu vou ter que usar um redirecionamento do tipo regex, ok? Então, eu vou pegar aqui o meu domínio
E olha que interessante, vou pegar a palavra demos, vou colocar o barra, vou colocar agora o asterisco e vou colocar agora o asterisco, ok? E vou redirecionar ele, para essa URL aqui, ok? Então eu vou adicionar. Vamos testar esse redirecionamento, ok? Então, olha só aqui, ó. Esse camaradinho aqui, ó, veja que eu estou colocando os asteriscos, certo? Vamos testar ele. Veja que ele apresentou 2 asteriscos aqui, certo? Mas está errado, não é assim que funciona. Eu tenho que navegar numa página que tenha essa informação. Então, eu vou pegar aqui no Firefox, até no Internet Explorer mesmo, para testar. Veja só que ele me redirecionou para o local correto, ok? Veja que ele me redirecionou aqui para o local correto. Então, ele localizou, nem precisava do asterisco no final ali. Ele localizou a palavra, né, demo, qualquer coisa, esse shop demo aqui, veja que eu não disse para ele shop demo. Eu não passei para ele esse parâmetro aqui de shop demo. Mas como é que ele entendeu esse shop demo? Muito simples, né? Ele utiliza esse caractere coringa aqui, que é o asterisco, ó. Ele utiliza esse caractere coringa aqui. Para ele, isso aqui é um asterisco, um caractere coringa. Então, ele vai pegar qualquer coisa que esteja concatenado com o diretório demo. Então, vai vir, por exemplo, pode ser demo, página A, demo, página B, alguma coisa, demo, página C, alguma coisa, demo, página D, alguma coisa. Esse página A, B e C é o asterisco. O asterisco vai definir isso. Então, esse aqui é um dos redirecionamentos avançados, ok? É um dos. Tem outros redirecionamentos avançados. Então, para que serve esse redirecionamento? É para eu redirecionar um conjunto de URLs que tem como base algo em comum. Nesse meu caso, o meu algo em comum é esse termo aqui, ó, shop demo. Ok? Eu poderia redirecionar isso aqui para uma categoria específica. É claro, primeira coisa, eu deveria mapear se alguma dessas URLs são as minhas URLs estratégicas. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que essa URL aqui fosse a minha URL que esteja em primeiro lugar para uma posição, uma palavra muito importante. Eu não faria um redirecionamento avançado com ela. Eu iria isolar ela e fazer um redirecionamento simples, porque eu teria que fazer um redirecionamento que leve ela para um outro local na qual tem o mesmo conteúdo que há no site origem. Você está entendendo? Porque o redirecionamento genérico, o redirecionamento avançado, eu vou levar todas essas páginas para um único local. Por exemplo, uma página de categoria. Eu vou pegar todas essas páginas em comuns, por exemplo, 150 páginas, e vou redirecionar elas para uma página de categoria que fala da mesma coisa. Porque essas minhas páginas de categoria, elas são importantes? Até são, mas elas não são estratégicas. Elas não são tão estratégicas, ok? Então eu poderia fazer um redirecionamento levando ela para todos uma categoria específica. E aí eu tenho que mapear quais são as minhas URLs importantes, porque senão eu faço redirecionamento errado. Como assim, Flá, faço redirecionamento errado? Imagina você fazer um redirecionamento de várias URLs que não estão bem posicionadas no Google para uma palavra-chave. Você está entendendo? Então, uma das coisas que nós precisamos fazer é levantar em qual posicionamento dessas URLs, em qual palavra-chave elas estão posicionadas. Então, antes de fazer um redirecionamento avançado, eu tenho que tomar esse cuidado de saber o posicionamento dessa palavra. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, vamos supor que essa página, essa URL, para a palavra-chave Simple Slider,
esteja em primeiro lugar. Eu teria que criar uma outra página com o mesmo conteúdo e fazer um redirecionamento do tipo simples. Flávio, mas eu tenho várias URLs aqui que nem estão posicionadas no Google. Muitas aqui que nem estão posicionadas. Na verdade, nem tem conteúdo nelas. Então, aí, você vai fazer um redirecionamento avançado. Tá bom? Então, o redirecionamento avançado ele vai te ajudar em duas coisas, em duas situações diferentes. Primeiro, quando você precisa fazer um redirecionamento de um conjunto muito grande de URLs, um conjunto muito grande, na qual essas URLs elas nem estão bem posicionadas ali no Google, ou nem estão bem posicionadas, tá bom? Pode ser URL de anexo que foi gerado pelo WordPress, pode ser URL de alguma paginação que foi gerada, que agora a estrutura de URL vai mudar do outro site, né? Então, pode ser isso tudo. Pode ser isso tudo, ok? Então, você tem que tomar esse cuidado quando você estiver assistindo essa aula. Antes de fazer qualquer redirecionamento, tem que tomar muito cuidado. Porque se você pega um site que tenha, por exemplo, 5, 10, 20 mil visitas e não faz o planejamento adequado, não faz os redirecionamentos adequados, você pode jogar toda a autoridade daquele site no chão. Então, antes de fazer qualquer redirecionamento, eu vou começar a falar muito disso a partir de agora, você deve levantar qual é a autoridade dessas URLs, tá bom? Qual é? Flávio, mas como eu vou saber qual posição essa palavra-chave está? Aí existem vários programas que você pode usar. Eu utilizo o Rank Tracker. Ok? Já falei dele aqui. Para mim é o melhor programa de análise de palavra-chave que existe, na minha opinião, tá bom? Na minha opinião. Tem um preço muito acessível, enfim, você pode comprar se você quiser, tá bom? O link para ele vai ficar aqui abaixo. Se você gostar e quiser comprar, tudo bem. O que eu faço? Eu vou lá no Rank Tracker, analiso o posicionamento da palavra-chave e vou colocando aqui no meu Excel. Flávio, eu posso usar o Google Webmaster Tools? Pode também. Você vai no Google Webmaster Tools e verifica o posicionamento da palavra-chave. Ok? Verifica qual posição ela está. Quantas visitas ela gera numa média. Para você não fazer errado. Legal? Porque esse redirecionamento, ele vai pegar tudo. Se você tiver 1.500 URLs, ele vai pegar tudo e vai redirecionar. Então, você precisa saber se alguma dessas URLs são estratégicas. São URLs que recebem um volume de dados significativo. Né? Flávio, por que você está falando dessa aula? Porque se eu não falar, você vai fazer um redirecionamento muito grande para o seu cliente, ele vai perder tráfego e você não vai entender por quê. Tá ligado? Beleza? Então, vai ficar um exercício. Antes de fazer o redirecionamento avançado, você deve levantar em qual posição as palavras-chave estão. Levante. Tenha isso em mãos. Tá bom? Então é isso.